Olá, gente. Bom dia. Tudo bem para vocês? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de ensino religioso aqui pela plataforma da SEMEC, tá bom? Este é um recurso extra, é um recurso a mais que a secretaria, através desse projeto, está desenvolvendo para auxiliar no estudo remoto dos alunos, ok? Então, além dessa aula, desse conteúdo, vocês também têm, né, obviamente, o conteúdo de sala de aula que o professor passa virtualmente com vocês, as atividades, as tarefas, né, as avaliações, etc. lá, tá bom? Bom, então nós vamos começar a aula do sexto ano, tá bom? A aula de ensino religioso do sexto ano. O nosso assunto de hoje, o assunto que nós temos trabalhado é sobre os livros sagrados das religiões, né? Os textos sagrados, quais são eles, o que cada um tem, mais ou menos as características, as maiores características de cada um desses textos, tá bom? Então hoje o nosso assunto é a Torá. A Torá é o livro sagrado do judaísmo, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje, tá bom? Bom, a Torá é o livro sagrado do judaísmo e pode ser entendido como lei, mas originalmente significa ensinamento ou instrução. Então esse é o significado da palavra Torá, lei, né? Significa lei, mas também pode significar ensinamento, instrução, orientação, né? Enfim, é um livro, um texto sagrado que vai ensinar os fiéis do judaísmo aquilo que eles devem acreditar, tá bom? Olha que interessante aqui. Inicialmente, escrito em pergaminhos, foi escrito em pergaminhos, né? Essa figura aqui do lado, que está aqui para vocês podem ver, é um pergaminho, né? O que é um pergaminho? É um, é um pedaço de papel, né? Feito de planta, né? De papiro. Então ele era escrito e ele era enrolado, né? De um lado, e aí, à medida que ia lendo, ele era enrolado do outro lado, né? Então isso aqui é um pergaminho. E a Torá, ela era, ela foi escrita inicialmente assim em pergaminhos, tá bom, gente? Bom, a Torá é composta de 5 livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá bom? Vamos falar juntos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São também conhecidos como os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés, ou Pentateuco. Tá? Esse livro, esses 5 livros, eles também estão na Bíblia, tá bom? E são os primeiros 5 livros da Bíblia. São conhecidos como Pentateuco ou os 5 livros de Moisés, porque todos eles, a autoria é atribuída a Moisés, tá bem? Olha uma citação aqui, ó. Esses 5 livros, né, eles incluem os relatos bíblicos da origem do mundo, tá bom? Então, o que esses livros contam? Primeiro, a origem do mundo, dos ancestrais de Israel, né, os chamados patriarcas, são os homens que deram origem às famílias e que formaram depois a nação de Israel, né? Falam também da escravidão dos israelitas no Egito e a sua libertação, né? Lá no livro de Êxodo, essa é a história, né? do povo que saiu do Egito. Lembram-se lá da questão das 10 pragas, né? O Mar Vermelho que se abre, o povo caminhando pelo deserto, enfim, essa aí é a história. Também o Pentateuco fala do recebimento dos mandamentos de Deus no Monte Sinai, né, e da peregrinação dos israelitas pelo deserto antes de sua entrada na Terra Prometida. Tá bom? Então essas são as histórias, né, que estão nesses 5 livros aí ao longo disso. E tem também uma outra coisa que a gente vai ver aqui embaixo, que são as festas que são estabelecidas. Tá bom?
Bom, na Torá é contada a história do povo judeu e nela existem as leis judaicas que fazem parte da aliança de Deus com o povo escolhido, devendo por isso ser observadas integralmente. Então na Torá existem, além das histórias, existem as leis, né? Como a gente viu lá no comecinho, que Torá significa lei. E essas leis fazem parte de uma aliança, né? Uma aliança é um acordo entre Deus e o povo de Israel, que é o povo escolhido, né? Segundo a história da Bíblia, ok? Na Torá são 613 leis ou obrigações fundamentais descritas para os judeus no livro sagrado. Entre essas leis estão os 10 mandamentos. Todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos, né? Escritos em tábuas de pedra. O livro de orações diárias, Sidu, as festividades, Machor, os rituais, as regras de higiene e as leis morais. Isso aí todas essas questões estão dentro dessas 613 leis que o povo de Israel tinha na Torá e que eles deveriam não apenas conhecer, mas deveriam também obedecer, tá bom? Aqui tem um calendáriozinho das festas judaicas, né? E que mês que eles eram celebrados e onde que está lá na Torá, né, e em outras passagens dos escritos judaicos, outros livros fora da Torá, onde estão essas festas, né, ou a instrução ou elas sendo realizadas. Então, por exemplo, aqui o sábado, né, a cada 7 dias é celebrado o sábado. A referência aqui, ó, Êxodo 20, Levítico 23, está lá em Mateus, está lá em Abacuque e tal, né? A festa da lua nova, no primeiro mês lunar, o ano do jubileu, a Páscoa é a festa mais importante dos judeus, tá bom? A festa mais importante dos judeus é a Páscoa. Depois o sábado, né? Também que eles celebram semanalmente, né? Mas a Páscoa, das festividades, a Páscoa é a mais importante, né? Ela está aqui, ó, sendo instruída em Êxodo 12, de 1 a 14, Levítico 23, 5, e está aparecendo também em João 2, 3, né? Como sendo celebrada lá, tá bom? As outras festas estão aqui, gente, tá? Que vocês podem ver, dá uma pausazinha no vídeo aí. Se você tiver uma Bíblia e quiser verificar lá, né, você vai ver onde essas festas são instruídas, tá bom? As festas dos pães asmos, primícias das semanas, que é também a festa dos Pentecostes, festa das trombetas, o dia da expiação, o Yom Kippur, é uma festa muito conhecida também, né? Festa dos tabernáculos, a Santa Convocação, da Edificação e o Purim. Então todas essas festas aqui, né, são instruídas, são orientadas como devem ser praticadas lá no livro do Pentateuco, da Torá, tá bom? Que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, ok? Bom, então, deixa eu voltar aqui. Então tá aqui, por hoje é só essa questão da Torá, né? O livro sagrado judaico, ele é composto de 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nele há a história da criação, há também a história do povo de Israel, o período deles como escravo no Egito, a sua libertação até a chegada na Terra Prometida. Também na Torá, nesses 5 livros, estão as instruções do povo, do povo judeu, como eles deveriam celebrar, né, as suas festividades e como eles deveriam obedecer todas essas questões que são instituídas por Deus. Tá bom, gente? Por hoje é só. Semana que vem a gente continua com outro livro sagrado, outro texto sagrado, tá bom? Se cuidem, estudem, façam as tarefas que o professor de sala pedir, tá bom? E tchau, tchau. Até semana que vem a gente se vê de novo. Abração.